Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Quaresma. Aqui você tem direito do consumidor na prática. E eu já te convidei a participar desta maratona comigo sobre a lei do superendividamento. Fizemos uma rápida, breve introdução sobre o tema. Hoje eu quero trabalhar já alguns conceitos, alguns pontos com você. Esta lei é a 14.181 de 2021, lei do superendividamento, mas para nós que militamos com o direito do consumidor, também batizada e aqui carinhosamente chamada de Lei Professora Cláudia Lima Marques. Eu te convido para seguir comigo fazendo a inscrição no canal, ativando o sininho e recebendo as notificações. Pois bem, esta lei alterou alguns dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos um embate inicial que é a necessidade ou não de atualização, de modernização do Código de Defesa do Consumidor. Sempre falamos que o Código é uma lei à frente do seu tempo. Inclusive serviu de inspiração para outros códigos em países vizinhos ao Brasil. No entanto, esse tema que era impensável em 1990 realmente merecia um tratamento que modernizasse a legislação. O Código de 1990 serve e está atual em muitos temas, em muitos assuntos, mas este era uma novidade. E nós tivemos, por conta disso, alterações pontuais em artigos específicos. Dentre eles, podemos citar o artigo 4º, o artigo 5º, o artigo 51, o artigo 54 e também o artigo 104, todos do Código de Defesa do Consumidor. Numa primeira visão que eu preciso passar a vocês, o que o Código quis fazer foi igualar um tratamento ou dispensar um tratamento que já existia para a empresa, mas que não era realidade para a pessoa natural, para a pessoa física, aqui chamada de consumidor. Para os consumidores não havia a mesma proteção que a lei já dava às empresas, ao empresário. Lá na Lei de Recuperação de Empresa e Falência, a 11.101 de 2005, com a alteração da 14.112 de 2020, rotula no seu artigo 1º o empresário como devedor. E o que nós temos no mercado de consumo, infelizmente, são muitos consumidores também devedores. Será que era razoável dispensar essa atenção e esse tratamento ao empresário, pessoa jurídica, e fechar os olhos para a realidade que assola o consumidor, pessoa física? Se esse tratamento, necessário que é e assim reconhecido pela lei, vale para o empresário, era mesmo necessário que nós tivéssemos algo parecido para os consumidores. E aí então a lei começa a trabalhar esta questão, reconhecendo esse direito que já era realidade em outros ordenamentos jurídicos. Em outros países já se reconhecia no consumidor essa proteção. Aqui no Brasil, a partir de agora, nós começamos e temos muito a desbravar em relação ao tema. Primeiro, vamos dizer em relação aos números. Nós temos mais de 30 milhões de consumidores que estão superendividados, mais de 60 milhões que possuem dívidas. Estes números variam bastante, porque agora no cenário de pandemia, alguns institutos, até mesmo o Brasilcom, aponta um crescimento nestes números. Estes que eu falei já são expressivos. Agora, se de 60 nós saltarmos para 70 ou 72 milhões de pessoas endividadas, mais de 35 nessa nova contagem, milhões de pessoas superendividadas, nós estamos falando de uma parcela significativa da população. E se reduzirmos a parcela economicamente ativa, o percentual aumenta ainda mais. Há uma estimativa nesse mesmo estudo que diz que 350 bilhões de reais seriam reinseridos no mercado com a colocação ou com a recolocação destes consumidores que estão fora. Quando a gente fala do superendividamento, lembre-se que estes consumidores, eles não participam, ao menos diretamente, das relações de consumo. É o consumidor que pede o cartão emprestado para o pai, para a mãe, para o amigo, para o vizinho, porque ele mesmo tem o nome sujo. Aqui, o que se pretende fazer com a lei é, claro, primeiro, evitar que isto prossiga, vire uma bola de neve. Trabalhar a correção
dessa situação, mas também fazer com que haja um impedimento, ou seja, que as pessoas não caiam no superendividamento, não fiquem superendividadas. O grande desafio que se coloca é o de tentar harmonizar a sobrevivência ou subsistência do consumidor com a necessidade de pagamento das suas dívidas. Esse é o desafio. O consumidor não pode destinar tudo o que recebe, todo o seu orçamento, para pagar os débitos, as dívidas contraídas. Por outro lado, é necessário garantir a ele um mínimo existencial. A lei fala do mínimo existencial, só não diz de quanto é, como é composto este valor. Ficará a cargo da regulamentação que virá, e nós esperamos que venha logo, para termos um número. Assim como nós temos o juridicamente pobre como sendo aquele que ganha até 3 salários mínimos, nós precisaremos criar um valor que seja necessário para a subsistência e sobrevivência deste consumidor. Porque, como eu disse, o desafio que se impõe é a harmonização entre o pagamento dos débitos, a não constituição de novas dívidas e a subsistência deste consumidor. Percebam que, neste aspecto, a lei dispensa uma atenção especial a alguns tipos de consumidor. E isso foi muito bem visto por todos, sobretudo pela proteção que se faz necessária a alguns consumidores, não é? A gente diz que o código defende, protege o consumidor porque ele é vulnerável, mas nós sabemos que há alguns consumidores mais vulneráveis do que outros. Daí porque ganhou corpo na doutrina a expressão de hipervulneráveis ou de hipervulnerabilidade. E quem seriam consumidores hipervulneráveis? Justamente aqueles que a lei quer proteger: os idosos, os analfabetos e os doentes. Veja que em tempos de pandemia, esta proteção ela ganha em relevância. E tudo isso é possível porque na Constituição Federal, quando o artigo 5º, inciso 32, diz que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, está dizendo ao Estado executivo, ao Estado legislativo e ao Estado judiciário, para que proteja ou para que torne realidade esta proteção que a Constituição quis garantir a quem é mais fraco, ao consumidor. Percebam que quando a lei, portanto, excepciona e protege consumidor idoso, consumidor analfabeto e consumidor doente, se nós verificarmos o grau de instrução para os idosos, veremos que é um número menor. 51% da população brasileira não completou o ensino fundamental. 30% dos idosos são analfabetos. Então, esta proteção que a lei quer dar a estes consumidores parte do reconhecimento de uma triste realidade. A existência do dia a dia acaba nos mostrando que muitos destes consumidores, não apenas os idosos, analfabetos, mas também estes consumidores não têm a menor noção daquilo que está acontecendo em relação a certos contratos que celebra, contratos de empréstimo. Nós tivemos recentemente uma onda de empréstimos consignados não contratados pelos consumidores. E estes empréstimos consignados, lançados em pensões e aposentadorias, acabam atingindo aposentados, pensionistas, que são, na sua esmagadora maioria, idosos. Alguns dizem, mas a educação financeira ajudaria nesta conscientização. Eu concordo, a educação financeira ajudaria sim, mas acabamos de ver e falar que não há educação básica. Como nós vamos falar em educação financeira para aqueles que desconhecem questões básicas? Ou será que o consumidor, sendo ele idoso, analfabeto, podemos pegar qualquer um de nós como exemplo? Será que nós conhecemos o que são juros compostos, juros pro rata, expressões financeiras e econômicas que impactam no contrato, que impactam no valor da parcela e que muitas das vezes não são compreendidas
pelo consumidor. Esse ponto, portanto, agora começa a ter um tratamento diferenciado pela Lei 14.181 de 2021. Fique aí porque a gente segue falando mais do superendividamento no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!